Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa discussão sobre o ministro Alexandre de Moraes entregar ou não entregar o passaporte do Bolsonaro para poder ir para a posse do Trump, que acontecerá no dia 20 de janeiro, e se o convite aconteceu ou não aconteceu. De antemão, acho que alguns fatos já precisam vir claramente à tona, né? O primeiro é que o convite que o Eduardo Bolsonaro teria recebido não seria supostamente um convite especial, como já vários jornalistas divulgaram nas redes sociais e alguns veículos importantes da grande mídia também. A gente viu ali que qualquer pessoa do povo, eu, você ou qualquer pessoa que vive nos Estados Unidos da América, em qualquer lugar do mundo, pode simplesmente entrar no site lá, fazer o cadastro e solicitar um convite, né, para poder acompanhar a posse do Donald Trump. O que o Bolsonaro tentou fazer, supostamente, é passar a ideia de que ele teria sido convidado pelo presidente Trump e que ele não poderia faltar, né, ou que seria muito importante que ele comparecesse, que se o governo brasileiro pudesse, se a justiça brasileira, perdão, pudesse ceder para ele ali o passaporte para ele poder visitar o Trump nessa posse, que ele iria e voltaria, assim como fez na situação do Javier Milei, onde ele foi para a posse do Milei em 2023, depois voltou. Porém, como a gente precisa lembrar, que muita gente tem esquecido, né, quando aconteceu a eleição do Milei na Argentina e que o Bolsonaro foi para a Argentina e voltou, ele não tinha o tanto de denúncia que tinha já formalizada contra ele, inclusive com indiciamento, não se tinha a materialidade que se tinha contra ele, por exemplo, inclusive como o grande orquestrador do golpe de Estado, não se tinha provas de que o valor que ele tinha transferido para os Estados Unidos da América, como a gente já sabe, ele transferiu seu patrimônio praticamente todo para os Estados Unidos da América. Por quê? Porque, como se descobriu, inclusive a Polícia Federal, desde março de 2021, existia um plano de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos da América, caso a tentativa de golpe de Estado falhasse. Dito isso, tá claro que se o Bolsonaro for para os Estados Unidos da América, provavelmente ele não volta. Por que provavelmente ele não volta? Porque lá ele receberia supostamente a proteção do Donald Trump, poderia ficar de lá insuflando ainda mais a extrema-direita no Brasil, já que a gente sabe que o projeto do Trump e do Steve Bannon é fortalecer de novo a extrema-direita no mundo, tanto que neste momento o Elon Musk é visto como uma ameaça parcial para o Trump pelo próprio Steve Bannon. O Steve Bannon já começou a atacar o Elon Musk, dizendo que ele é um cara que representa o mal verdadeiramente, que ele é racista, que ele é uma pessoa ruim e que, inclusive, ele não permitirá que ele tenha acesso livre à Casa Branca. Palavras do Steve Bannon em entrevistas recentes em vários veículos também. E aí, alguns veículos da mídia, inclusive mídia de esquerda, né, divulgaram que o ministro Alexandre de Moraes teria pedido informações complementares ali sobre a questão do convite que teria recebido o Bolsonaro para ir, em tese, para a posse de Trump, e que ele estaria supostamente pedindo essas informações porque ele estava balançado a liberar o passaporte do Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, como é que funciona um pouco o direito, tá? A peça que foi anexada ali ao pedido feito pela defesa do Bolsonaro não segue um rito legal, né? Ou seja, não se tem ali a materialização da peça de forma legal, mas a apresentação do documento anexado à peça, que seria esse convite, precisaria seguir um rito legal também estabelecido no Código Penal, que a gente precisa entender ali como é que se segue. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez basicamente foi dizer o seguinte: ó, do jeito que vocês mandaram aqui o pedido para que a gente solicite ou não a liberação do passaporte do paciente, né, como algumas pessoas chamam o cliente, de vocês, não dá para a gente analisar porque o pedido não está formalizado da maneira correta. Não está presente aqui os documentos necessários. E aí avisa a defesa para que a defesa faça esta correção e anexe esse documento para que se aconteça ali a formalização do pedido. Isto quer dizer que o ministro Alexandre de Moraes vai liberar? Não. Isso basicamente quer dizer que, para poder tentar deixar seguir tudo da maneira que o rito legal sugere, ele fala para a defesa o seguinte: ó, você protocolou um pedido aqui que não segue o padrão, né? Não segue a norma legal para que a gente faça análise. Antes que eu simplesmente rejeite, faça a correção para que daqui eu encaminhe para a Procuradoria-Geral da República para saber se eles vão ou não devolver o passaporte. E aí no documento está escrito o seguinte, ó, entre aspas, tá? O pedido não veio devidamente instruído com os documentos necessários, uma vez que a mensagem foi enviada para o e-mail do deputado Eduardo Bolsonaro por um endereço não identificado, info@t47inaugural.com, info@t47inaugural.com, e sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Esse tipo de documento precisa passar ali por uma transcrição, né, por uma tradução, como a gente costuma falar, por um
por uma pessoa que seja ali autorizada, né, por um tradutor juramentado, para poder fazer a transcrição do convite, anexar a peça oficial em um papel timbrado, se for o caso, na documentação que a defesa do Bolsonaro apresentou à justiça. É basicamente isso que o ministro Alexandre de Moraes falou. E aí saiu um material hoje na revista Fora, assinado pelo Júlio Bittencourt, que claramente estabelece aquilo que não é o que eu acho, não, é o que vai acontecer. Se acontecer algo diferente disso aqui, vai ser completamente surpreendente, que é o quê? Segundo a matéria publicada aqui na revista Fora, assinada pelo Júlio Bittencourt, traz o seguinte: chances de Moraes reaver passaporte a Bolsonaro são nulas, dizem aliados. Ministro do STF disse ainda que convite do comitê de posse de Trump tem remetente desconhecido e não identificado. A possibilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, liberar o passaporte para que Jair Bolsonaro possa ir à posse do presidente americano Donald Trump é considerada nula por alguns dos aliados do ex-presidente, ou seja, gente do entorno do próprio Bolsonaro. A cerimônia será no próximo dia 20 de janeiro em Washington, nos Estados Unidos da América. A coluna da Malu Gaspar no Globo conversou com alguns deles elevadamente e a resposta foi: isso aqui pessoas ligadas ao PL, tá? E a gente já sabe que essas informações também a gente consegue ali através de outras fontes, né? Algumas outras figuras também que cobrem ali, que são setoristas do Poder Judiciário, tem fontes ali no STF que perguntam: e aí, qual a chance que você acha que tem de devolver? Aí a pessoa vai falar: rapaz, eu acho que a chance é nula, eu acho que não tem chance de devolver, eu acho que não vai acontecer. As chances são nulas. Não há fatos novos e Moraes já negou o pedido para Bolsonaro ir a Israel, o convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para visitar o país no ano passado. Negou exatamente um pedido similar com os mesmos argumentos, afirmou um integrante do PL. E detalhe: ano passado, quando o Benjamin Netanyahu convidou o Bolsonaro também, né, como está bem escrito aqui, não tinha também indiciamento contra o Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. A Polícia Federal, em tese, também não teria aqui a comprovação de que o Bolsonaro teria montado um plano de fuga, como a Polícia Federal descobriu no notebook do Mauro Cid, um plano de fuga do Brasil montado ainda em março de 2021, porque naquele momento ali vocês vão lembrar que o Bolsonaro decidiu elevar ainda mais o tom contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi justamente no 7 de setembro de 2021 que o Bolsonaro chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha, que falou que não aceitaria ou que não cumpriria mais nenhuma ordem emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois a gente sabe que ele ligou, choramingando ali pro Trump, ou pro Temer, perdão, para que o Temer fosse lá apagar a fogueira, porque ele foi alertado que poderia ele ser preso ou Carlos Bolsonaro ser preso. Então, tenha certeza que o ministro Alexandre de Moraes não irá liberar o Bolsonaro. O que eu acho chocante, de certo modo, é como tem pessoas do nosso próprio campo. Eu vi alguns vídeos de pessoas que têm até muitos seguidores, né? Dizendo que é um absurdo o Moraes pedir novas informações, dizendo que o documento não estava anexado da maneira correta, que ele estaria pedindo correção para liberar o passaporte. E não, meus amigos, isso é um trâmite judicial legal. Legal, é normal. O magistrado fala: o senhor, doutor, anexou aqui o pedido para o seu paciente, mas está faltando essa informação. Para que a gente não negue logo, o senhor não quer fazer a correção desse documento aqui não, antes de a gente encaminhar para a Procuradoria-Geral da República, que nesse caso quem vai se manifestar primeiro é a PGR, e o ministro Alexandre de Moraes vai dizer se acata ou não o posicionamento? A gente precisa primeiro ter responsabilidade no que vai falar. Eu bato muito nessa tecla aqui. Eu, Carlito Neto, não sou tudólogo. Eu não sei de tudo, eu não falo sobre tudo porque eu não domino todos os temas. Vocês não me veem aqui falando, por exemplo, sobre economia, como se eu fosse um expert em economia. Eu só cito algo relacionado à economia, tanto aqui na revista Fórum, quanto lá no meu canal, ou Historiador, quando é algo que está conectado diretamente a algum ponto que eu entendo dentro da história ou da ciência política. O que eu percebo é que essa necessidade de se comentar tudo o que acontece o tempo inteiro acaba gerando esse tipo de situação. Pessoas que não entendem como é que funciona às vezes, e não é porque não é formado em Direito não, tá? Que eu também não sou formado em Direito, eu sou estudante do curso de Direito, faço matérias do 4º e 5º semestre, tá? Não terminei ainda o meu curso, tô na metade dele. Mas, se você tem uma dúvida, pergunta, liga para alguém e fala: ó, por que o ministro Alexandre de Moraes fez isso aqui? Por que ele tá pedindo que a defesa, questionando a defesa, que não colocou aqui, por exemplo, os documentos da maneira correta? O que é que está acontecendo? E aí a pessoa vai te explicar: não, isso é um trâmite legal, acontece isso com frequência. Então eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes irá entregar o passaporte do Bolsonaro. Para mim, hoje, essa chance é nula. A palavra que eu vou usar é essa mesmo. Hoje, para mim, a chance do Bolsonaro receber o passaporte de volta por parte do ministro Alexandre de Moraes é nula. Eu não acredito na possibilidade da entrega desse passaporte, porque está claro que o ministro Alexandre de Moraes lembra do plano de fuga que o Bolsonaro
tinha, que foi descoberto agora pela Polícia Federal, mas que foi montado em 2021. E vocês vão lembrar que em uma entrevista recente o Bolsonaro falou: se eu bebesse alguma coisa, tá ok? Eu não teria voltado pro Brasil, eu estava nos Estados Unidos da América. E aí você tem a chance agora que ele pode ser implicado de falar: toma aqui seu passaporte, vá lá para os Estados Unidos da América. Não irá, tá bom? Deixa aqui o seu comentário sobre isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fora se você ainda não for inscrito. Se inscreva no meu canal também, O Historiador, lá a gente publica vídeo todos os dias. Grande abraço e até amanhã. Tchau!